Sucessão natural é um dos princípios da agrofloresta e tem a ver com o tempo que cada cultivar vai ficar nas nossas hortas. E agora eu vou falar como usar esse princípio a seu favor para potencializar os seus plantios. Olá, eu sou Márcio Santos e aqui no canal eu te ensino a cultivar seu alimento orgânico em casa de forma simples com uma horta agroflorestal. E nesse vídeo você vai ver como podemos usar mais um dos princípios da agrofloresta nas nossas hortas. Vamos começar aí falando do tempo, né? Ele é algo muito importante quando a gente trata aí qualquer coisa que nós vamos fazer, principalmente nas nossas vidas, né? Tudo tem a ver com o tempo. A gente tem que chegar na hora certa para o trabalho, um encontro, um cinema, uma viagem, enfim, tudo tem o seu tempo certo definido. E o alimento que nós consumimos, ele tem seu ciclo de vida. Assim, juntando o tempo e o ciclo de cada cultivar, nós temos a sucessão de cada um deles, que é quando eles entram no sistema e quando eles saem. E mesmo que cada um tenha um tempo, um ciclo, todos eles são plantados ao mesmo tempo. Assim, a gente potencializa o aproveitamento melhor nos nossos canteiros, aí nos nossos vasos. E eu te apresento aqui mais um princípio da agrofloresta, que é a sucessão natural. E a agrofloresta é um sistema de plantio onde nós plantamos comida junto com a floresta. Então nós seguimos o que a natureza ela já vai fazer normalmente e a gente imita os seus processos. Agora eu vou te explicar um pouco sobre o ciclo de cada cultivar. Ao longo dos anos aí aconteceu a domesticação das espécies, né, comestíveis pelo ser humano. Então isso aconteceu pelo menos aí há uns 14 mil anos atrás, né, que é quando a gente começa a ouvir as histórias de que aconteceu a agricultura, que ela começou, né, no nosso planeta. Existem controvérsias a respeito dessa data, porque alguns estudos sinalizam aí que a agricultura ela pode ter começado há uns 30 mil anos atrás. Mas, por enquanto, vamos ficar atentos aí à domesticação das espécies, né? Deixa a polêmica de lado e vamos nos atentar às espécies comestíveis e como elas eram produzidas. Então, cada cultivar ele foi estudado e assim nós chegamos ao ciclo de cada um deles. Seguindo o ciclo de vida, tudo que nasce um dia morre, mas a vida ela continua. Na natureza, a gente vê que tudo que nasce, né, de plantas, de hortaliças, tudo que for nascer, ele vai nascer. Se a gente não colher, ou a árvore que fica muitos anos, ela acaba caindo, né, e vira matéria orgânica para o solo, alimenta o solo e a vida continua ali de novo. Ela solta um monte de sementes, é assim com os nossos cultivares também. Então uns vivem muito pouco, outros muitos anos. Assim, com o passar dos anos, cada cultivar foi estudado e foi marcado o seu tempo de vida para que pudesse ser colhido e consumido sem ter aquele problema, né, do sabor, de estar mais amargo, isso, aquilo, da textura, né, de amarrar, entre tantos outros fatores aí que levam as pessoas a gostarem ou não de cada cultivar. Assim, nós temos os tempos de colheita, né? Nós aprendemos que, por exemplo, um alface, desde a semeadura dele até a colheita, ele demora uns 50 a 60 dias. Você vai ver nas informações que a alface se colhe em 30 a 45 dias. Mas o que não está escrito nessas informações aí é que quando nós fazemos a muda de um alface ou fazemos o plantio direto, né, a maioria das hortaliças a gente pode fazer mudas e muitas têm que ser plantio direto. Mas geralmente elas vão estar prontas aí para serem plantadas, né, no caso das mudas, em uns 30 dias. E aí esse tempo aumenta, né? Por isso que eu falo de 50 a 60 dias para a gente colher uma alface. Então uma muda de sementes orgânicas ou sem defensivos, em média ela vai durar esses 30 dias ou um pouquinho menos para elas irem para o plantio nos nossos canteiros ou nos nossos vasos. Aí a gente soma esses 30 dias e chegamos próximos dos 60 dias para colher a alface. Então eu incentivo que vocês tenham aí suas hortas orgânicas e que tudo que vocês forem utilizar nela não seja prejudicial ao meio ambiente, não tenha químicas, não tenha veneno. E você pode ter sementes orgânicas ou no mínimo ali sem defensivos para que você tenha o princípio da vida, né, dos seus cultivares preservado. Então, sabendo que cada cultivar ele tem um tempo para ser colhido nas nossas hortas, nós podemos usar esse tempo a nosso favor. E eu apresento a vocês aqui a sucessão natural. Ela que é um dos princípios da agrofloresta e tem a ver com o tempo que cada cultivar vai ficar nas nossas hortas. E eu vou te falar um pouco como você pode usar esse princípio a seu favor para potencializar seus plantios. Na agrofloresta nós vamos utilizar os princípios da natureza, vamos imitar o que ela já faz, né, para produzir comida e recursos naturais como madeira, água, entre outros. Dessa forma, quando nós falamos em hortas, em plantio,
de parte aí do nosso alimento. Na agrofloresta nós caminhamos em direção à floresta, começando nossas hortas em um local degradado e aos poucos a gente vai melhorando o solo e todos os recursos naturais que nós vamos precisar para ter aí os nossos cultivares saudáveis e em ótimas condições para nos alimentar. Seguindo a sucessão natural, após nós colhermos os primeiros cultivares que vão deixando o sistema, outros vêm seguindo o seu ciclo de maturação e também vão sendo colhidos ao longo do tempo. Dentro desse sistema de plantio, tudo é plantado junto e ao mesmo tempo. Começando aí com as hortaliças e nós vamos seguindo aí com as frutíferas, com madeira, entre outras espécies que vão ficar no sistema por muitos anos. E nessa sequência vão ficando as espécies que vivem mais e foram planejadas para ficar no local e seguirmos aí para subir a floresta. Assim é como a natureza faz e a gente acaba imitando esses processos para nós termos abundância em alimentos e recuperar áreas degradadas plantando a floresta e devolvendo para o planeta o que tiramos dele. Temos um sistema sustentável e que está em prol da vida e tudo que nós podemos tirar, ao mesmo tempo repor de recursos naturais. Tudo que nós consumimos vem da natureza, né? Tudo que está no planeta, então tirar e devolver para ele é a nossa obrigação, porque esses recursos naturais eles são finitos e um dia vão acabar como já está acontecendo. Sabendo disso, vamos voltar para as nossas hortas. Podemos usar esse princípio que é a sucessão natural nas nossas hortas agroflorestais. E essas hortas, elas são hortas que vão usar os princípios de uma agrofloresta para que a gente consiga aí ter o nosso alimento de muito mais qualidade, mas que a gente não vai seguir em direção à floresta, e sim de um sistema que é sustentável. Nas hortas agroflorestais, nós vamos ficar numa faixa de tempo aí que o ciclo é de pelo menos 1 ano. Então a gente fica na placenta, que é o início de tudo. Lembra lá que eu comentei da gente pegar uma área degradada, começar a nossa horta. E assim eu vou mostrar como eu utilizo esse tempo e essa sucessão ao meu favor na minha horta agroflorestal. Eu estou aqui numa área que tem canos que passam por baixo desse local, né? Então eu não posso plantar árvores de grande porte. Essas que estão aqui, que aparecem no vídeo, no fundo, elas estão numa lateral onde o encanamento não passa, né? E já estavam aqui, então não pude plantar mais nada. Aí o que você pode usar? Árvores de pequeno porte, que não enraizam muito, que ficam no sistema aí 1 ano, no máximo 2 anos, como o exemplo de um feijão guandu, que eu planto ele para poder ter matéria orgânica para alimentar o solo. Então eu decidi ter o quê? Uma horta agroflorestal, onde eu vou trabalhar com as hortaliças e vou seguir os princípios da agrofloresta, mas eu não vou até o estágio de floresta, né, por conta dos cultivares. Então eu acabo plantando mais as hortaliças mesmo, né, nos canteiros. Em média eu refaço os canteiros entre 6 a 8 meses. E eu fico na placenta, que é o início de uma agrofloresta, é onde tudo começa. E como eu posso usar essa sucessão natural no meu sistema? Então eu vou planejar os plantios de acordo com os cultivares de época, né, que eu quero, o que eu gosto de comer, né, eu e minha família. E assim eu vou trabalhando o ciclo dos cultivares. E o ciclo das espécies eles são divididos em ciclo curtíssimo, que a gente acaba colhendo aí até 30 dias, lembrando sempre dos 30 dias da muda, tá? Então acaba sendo 60 dias. Você vai ter que produzir uma muda, média de 30 dias aí, vai para o canteiro ou para o vaso, e aí você tem aquele prazo que a gente ouve falar, ó, fácil, 30, 45 dias, tá? Então vamos lá, as plantas de ciclo curtíssimo são até 30 dias. As de ciclo curto de 1 a 3 meses. Ciclo médio de 3 a 6 meses e ciclo longo até 6 meses. Essa é uma divisão desses ciclos dentro do que eu quero fazer na minha horta agroflorestal, tá? Tem cultivares que vão ficar mais tempo. Assim eu vejo como eu vou trabalhar os cultivares e, por exemplo, eu vou fazer um canteiro usando mais princípios aí da agrofloresta, onde eu vou usar a biodiversidade, utilizando, ao invés de um cultivar apenas, eu vou ter uns 5 pelo menos. E vou começar com alguns de ciclo mais curto e vou até os de ciclo mais longo. Lembra que eu falei que meus canteiros aí ficam em média 6 meses, explodindo aí 8 meses e a gente refaz. Os cultivares que eu quero são os que geralmente eu uso para os exemplos aí que geralmente eu dou nos vídeos, né? Por eles serem mais fáceis da gente acabar identificando. Mas nesse eu vou dar um exemplo de um canteiro que eu tive, né? De um consórcio que eu fiz no canteiro, e que faz pouco tempo, aqui eu tenho algumas imagens para poder te mostrar. A gente produz
muito mais por área, e eu já vou te mostrar por quê. Eu vou dar um spoiler aqui. Esse aqui é um material que eu estou preparando para os meus alunos, tá? Mas eu já quis colocar aqui porque é uma explicação bem legal, né? A gente fala que a gente acaba produzindo mais por área utilizando uma horta agroflorestal aí, seguindo os princípios da agrofloresta. Então eu vou mostrar aqui para você um canteiro. Esse canteiro aqui, ó, de uma horta convencional. É um canteiro, vamos colocar aí que ele tem 1 por 1, canteiro de 1 metro por 1 metro, seguindo os espaçamentos da agricultura. A gente tem 3, 6, 9 alfaces dentro de um espaçamento de uma horta. Essa é a agricultura que a gente conhece hoje, trabalha dessa forma. E o solo descoberto. E aí desse desenho aqui, ó, a gente vai sair fazendo uma horta agroflorestal, a gente vai ocupar os espaços. A gente vai produzir mais por área. Então vamos ocupar esse espaço aqui, ó. Olha só que diferença. A gente está trabalhando biodiversidade, a gente está trabalhando aí, ó, com 5 cultivares diferentes. Já é uma mudança grande ou não? Tem alface, tem couve, tem cebolinha, tem beterraba e tem tomate. Cada um fica um determinado tempo no sistema e ele vai saindo e não ocupa o espaço do outro. Essas linhas que foram acrescentadas aqui, diferente daqui, ó. Tá vendo? A gente tem 3 linhas de plantio. E na horta agroflorestal a gente já vai trabalhar com 5. Aí, se eu te disser que o que já tá bom pode ficar melhor ainda, dá uma olhada nesse desenho aqui, ó. Olha isso. Olha que desenho a gente consegue chegar num canteiro de 1 metro por 1 metro, ou seja, um caixote que você tem na sua casa também de 1 metro por 1 metro. De 5 cultivares que a gente tinha lá, a gente passou para 7. Eu acrescentei aí a rúcula e acrescentei o rabanete. Então a gente potencializa as nossas áreas ali, a gente aumenta a produção por área, enquanto aquele cultivar, por exemplo, ali, deixa eu voltar lá no desenho da alface. Até o alface crescer, eu fiz aqui o primeiro consórcio, né, que ficou mais ou menos parecido, né? Eu tirei alguns alfaces aí de 9, eu diminui para 6. Mas olha só o tanto de coisa que vai crescendo e vai estar junto com o alface, e não vai atrapalhar o alface. Entre uma couve e outra tem 50 centímetros de espaçamento. O alface está ali no meio. Ele ficou com 25 centímetros de cada lado. O alface precisa de pelo menos 30 centímetros. A couve, ela sobe. O alface sai em 45 dias. A couve, uns 30 dias, 45 dias, ela também está começando a produzir, ela já vai subindo e nenhuma atrapalha a outra. E você viu mais uma vez como utilizar parte do que a agrofloresta, que é esse sistema de plantio do futuro, ele pode proporcionar nas nossas hortas agroflorestais. E agora eu quero aproveitar e dar um recado para vocês. A partir do dia 17 de junho ao dia 21, eu vou fazer um evento chamado Semana da Horta Agroflorestal. E eu quero te convidar para você participar, porque lá eu vou falar muito mais sobre o potencial que nós podemos ter nas nossas hortas agroflorestais e os seus benefícios para o planeta e para todos os seres vivos. Para participar é só clicar no link que está na descrição desse vídeo e fazer lá a sua inscrição. Então eu te espero no evento, corre, se inscreve, porque ele está imperdível. Semana da Horta Agroflorestal. E se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre as hortas agroflorestais e os assuntos que eu trato aqui no canal, deixa aí seu like, se inscreve, compartilha com um amigo que também vai gostar desses temas. Segue a gente também lá no Instagram, que eu compartilho por lá o dia a dia, aqui na Horta Agroflorestal. E muito obrigado por você estar comigo aqui mais uma vez. E nós nos vemos em um próximo vídeo, porque isso é orgânico simples!